E agora vamos saber os principais destaques em notícias dessa semana com o jornalista Egídio Brito. Olá, boa noite e vamos começar com uma má notícia. O último fim de semana foi trágico no Piauí. 12 acidentes de trânsito causaram choques de veículos. Veja os detalhes com Ricardo Morafé. O trânsito continua ceifando vidas. Das 18 mortes registradas no IML no último final de semana, 12 são relacionadas a acidentes de trânsito. O mês de julho foi de longe o mais complicado de 2012. Dos 67 inquéritos instaurados para investigar mortes no trânsito, mais da metade envolvem diretamente motoqueiros. Eu creio que sim, que nesse mês de julho houve um período de férias, né? As pessoas tendem a viajar muito, às vezes a participar de mais festas e, consequentemente, ingerir bebida alcoólica, né? E com isso houve um certo aumento. A Polícia Militar vai abrir vagas para cargos administrativos dentro dos quartéis de Teresina para substituir os oficiais que fazem serviços burocráticos. Esses irão para as ruas garantir a segurança da população. Veja os detalhes. Serão 315 vagas para homens e 35 para mulheres. A seleção vai recrutar para o Serviço Auxiliar Administrativo da Polícia Militar do Piauí. O processo seletivo simplificado ele tem por objetivo principal preenchimento de 350 vagas que irão trabalhar especificamente nas atividades administrativas da corporação em substituição ao policial, ao soldado que hoje desempenha atividade meio e que será deslocado para a atividade fim da corporação, que é exatamente o policiamento ostensivo. Bombeiros e IBAMA estão em luta permanente contra o fogo. O problema está na falta de estrutura desses órgãos para atender a população. No interior, a situação é ainda pior. Segundo o analista ambiental, o IBAMA não tem como, via satélite, distinguir o que é um incêndio ou queimada. Isso dificulta o combate e a prevenção ao fogo. Certeza mesmo só acontece por terra, com o envio de brigadas ao local do possível incêndio. E aí é que está o problema. O IBAMA possui apenas 7 brigadas de incêndio em todo o estado, com 105 profissionais atuando em parques de preservação ambiental. Um efetivo insuficiente. Cabe aos municípios encamparem essa luta e contratarem profissionais. Na verdade, a gente está tentando fazer um pontapé inicial, né, de interesse, despertar o interesse em alguns municípios pela problemática temática do fogo. Então, hoje o IBAMA vem arcando com a questão de contratar temporariamente hoje no estado do Piauí, 105 brigadistas. Então, os custos são do IBAMA, a capacitação é do IBAMA, treinamento, equipamentos, ferramentas, viatura. Então, a tentativa é despertar isso para os gestores municipais. Mais de 1.000 servidores federais vão entrar em greve por tempo indeterminado na segunda-feira. O movimento pode prejudicar as próximas eleições. Confira no VT. As faixas na porta do TRE são um indício nada bom. O fato é que 3 categorias de servidores ligados à Justiça Eleitoral estão propondo um apagão para parar as eleições de 2012. Os servidores reclamam que estão há mais de 6 anos sem reposição salarial. Além de um aumento, eles reivindicam também a implantação e aprovação de um plano de cargos e salários para a categoria. Nós estamos há 6 anos sem receber reajuste. O último reajuste da categoria foi em 2006, ainda no final do primeiro governo Lula. De lá para cá, a inflação foi acumulada, foi de aproximadamente 42%. Nós temos um plano tramitando no Congresso Nacional desde 2009 que dá um impacto na folha de aproximadamente 33%, ou seja, é menos do que a inflação do período. No entanto, o governo continua intransigente, não negocia, não discute, não senta conosco. Então, a categoria que já está em greve a nível nacional, aqui no Piauí, a partir da segunda-feira também paralisa as suas atividades por tempo indeterminado, para que o governo venha negociar conosco. E esses foram os destaques dessa semana. Até o nosso próximo encontro. E outro destaque em Teresina são os desenhos e obras de arte que podemos encontrar nas paredes da cidade. Artistas como Hudson Mello despertam orgulho pelo Piauí. Veja agora o grafite que decora e encanta Teresina. Freestyling, estilo livre. É assim que o ilustrador Hudson Mello define o grafismo. A arte cada vez mais presente em Teresina. Nas zonas sul, leste, norte e centro da cidade, a maior parte dos grafites são de autoria de Hudson Mello. Para mim, assim, é muito simples, assim. O grafiteiro é um cara que pensa para ele e pelos outros, sabe? Para mim, assim, eu acho que eu estou pensando, quando eu coloco um desenho na rua, eu coloco
não só para embelezar a rua, não tenho muito problema se alguém achar feio, se alguém não gostar, eu acho que funciona do mesmo jeito se tiver feio. Eu acho que o grafite ele tem que pensar um pouco também, sabe, assim, servir para as pessoas pensarem, servir para causar alguma questão, lhe questionar sobre alguma coisa, para ficar um pouco na sua cabeça durante alguns dias. E também para essa questão prática, ser colorido e tal, todo esse babazinho aí, mas o grafite para mim tem que criar uma questão. Fazer refletir. Fazer refletir, de alguma forma. Ilustrador, artista plástico, grafiteiro, enfim, alguém que está sempre criando, pesquisando, um processo contínuo que exige exercício pleno das ideias e dos traços. O grafismo, que já foi marginalizado, nos últimos 10 anos ganhou reconhecimento, atrelado à cultura, à arte contemporânea, à moda e, principalmente, à arquitetura. Comparar o grafite com a pichação, que não sei o quê. Todo mundo fala que pichação é crime, que não sei o quê, mas no primeiro momento a pichação precisou existir, né, para existir o grafite, né? Então, digamos que a pichação foi como um embrião dessa história toda aí. Muitos caras que fazem grafite hoje vieram da pichação, não só aqui, como no mundo inteiro, os caras, a maioria deles começaram da pichação. Desagradou muita gente, mas foi um tipo de manifesto que precisou existir para existir o grafite como ele existe hoje, sabe? Mas para quem começou no grafismo ainda na adolescência, muitos prêmios já foram acumulados. Entre os troféus, Fazendo a Diferença, do Sistema Meio Norte, Concurso Municipal de Grafismo Amazônia das Artes, promovido pelo SESC, além de exposições em diversos países, como Chile e Uruguai. Com toda essa trajetória, Hudson Melo faz questão de enumerar os desafios do grafismo. O maior desafio é permanecer como artista, como grafiteiro, como um artista de rua, um cara que expõe sua obra na rua. O grande desafio é permanecer, porque é complicado pra gente aqui em tudo. É complicado a gente conseguir tinta, é complicado a gente conseguir um espaço para pintar, é complicado o grafite permanecer depois que a gente pinta, porque a gente já deve ter pintado aqui umas 100 paredes aqui. Pelo menos cada um de nós já deve ter pintado uns 50 grafites, mas não tem tudo isso. Apagam a propaganda política que permanece, mesmo sendo proibido. Então, se é proibido propaganda política, tem algo errado aí, né? Estão pintando direto. Então, isso daí também apaga muito o nosso trabalho. Propaganda publicitária mesmo, comercial, essas coisas, porque é um dos maiores painéis que eu já pintei. E assim, os meus amigos também estão começando a ter essa mesma oportunidade. Os meninos estão pintando uma série de condomínios lá na Zona Sul. Enfim, estão trabalhando direto, né, com ilustração, com pintura mais, uma coisa mais comercial, mas estão produzindo. Eu acho que ainda tem uma trava um pouco da sociedade de achar que o grafiteiro não pode cobrar certo valor por uma pintura como essa, por não entender, por serem ignorantes e não entenderem o valor disso. Mas isso daí vai sendo entendido com o decorrer do tempo, sabe? Essa questão aí. O Cidades agora vai para uma pequena pausa. Eu volto já com você, não sai daí.